nosso quadro Consulta com a Especialista, nós vamos falar a respeito de imunidade, o que é que você pode fazer para fortalecer a sua. Vivemos aqui na nossa capital, né, baixas temperaturas, né, onde o povo maceioense não está muito acostumado e a gente vê bastante gente gripado, com rinite e outras ites, né? Por isso é tão importante a gente trazer aqui alguém com gabarito, que saiba do que está falando, que é a doutora Alessandra Gama. Doutora Alessandra, muito bom dia. É com muita alegria que nós recebemos você aqui no nosso estúdio, né, para falar para o nosso povo abençoado aí a respeito, né, de imunidade. Como é que a gente faz para fortalecer esse sistema tão importante, doutora? Obrigada pelo convite. Queria muito estar aqui nesse programa tão lindo, Mulheres que Vencem, que fala tanto sobre isso. Eu que trabalho com mulheres e é interessante trazer aqui mais informações, porque informações a gente tem que multiplicar. Verdade. Né? Então a gente vai falar hoje sobre imunidade. Nesse momento, né, as pessoas estão passando por esse problema de resfriado, chove, faz sol, enfim, a gente tem encontrado isso, os postos de saúde lotados de pessoas assim. E realmente, o que a imunidade da gente cai? Porque no nosso organismo a gente tem defensores, tá? Defensores de vírus, de bactérias, de fungos. Esses defensores são as células, tá? E micro-organismos. Então, que a gente precisa sempre estar fortalecendo. Por exemplo, através da alimentação, né? Rica em vitaminas e minerais importantes para fortalecer esse sistema. Porque ele pode, se você não faz a utilização de alimentação equilibrada, rica nesses minerais e vitaminas, você vai baixar a sua guarda. É como se você tirasse os guardiões do seu corpo, entende? E aí você fica assim, propício a ter resfriados. Quais são, doutor, os principais alimentos, né, para essa pessoa acrescentar, colocar na sua dieta? A gente sabe que hoje em dia é muito corrido, né? A mulher trabalha, estuda, tem filhos, bastante coisas para fazer e às vezes tem se esquecido, né, da alimentação. Quais os principais alimentos que a gente deve introduzir na nossa alimentação para manter aí esse sistema firme e forte? Bom, primeiro a gente sempre fala, a gente tem que ter uma alimentação viva, crua, natural, né? Comida de verdade, né? Quando a gente fala em comida de verdade, é que você olhe para o seu prato e perceba que esse prato está colorido. Quanto mais colorido tiver esse prato, mas pode ter certeza que ele vai estar ali rico em minerais e vitaminas importantes que vão proteger a sua imunidade. Então, o que você vai colocar no seu prato? Uma coisa importantíssima, são alimentos ricos em vitamina C, laranja, principalmente os alimentos cítricos, né? Laranja, limão, abacaxi, acerola. Muito. Vitamina C, ela é, digamos, uma das vitaminas mais importantes na proteção do nosso sistema imunológico. E verdes, quanto mais verde tiver no seu prato, mais ricos em antioxidantes também, porque lembra que nosso sistema imune é composto por células, né? Então você precisa fortalecer, e nada melhor do que o antioxidante. Então, brócolis, couve, então tudo que você achar que está verdinho ali, você pode misturar. Então, um prato vermelho, pimentão vermelho, pimentão amarelo, tudo isso é uma composição de beta-caroteno ali que a gente vai ter, que são os antioxidantes, importantíssimo para a gente manter aí as nossas células equilibradas. A doutora falou sobre alimentos vivos, né, crus. Quando a gente faz o cozimento desses alimentos, tem gente que não come alimento cru nem a pau, né? Tem uma certa dificuldade de comer. Quando a gente faz o cozimento desses alimentos, por exemplo, o brócolis, ele perde, doutora, vamos dizer assim, vitaminas? Perfeito, vamos lá. A forma de cocção é extremamente importante. Então, quando a gente fala assim, hoje, se você chega a pegar um brócolis e vai colocar ele na água para ele ferver, né? Não é legal. A não ser que você pegue esta água desse brócolis e você reaproveite ali no arroz. Entenda que parte desses nutrientes, eles vão ficar na água. E muitas vezes as pessoas escorrem a água, entende? Então, a melhor forma de cocção para você não perder, para você manter a concentração das vitaminas e minerais do alimento, é você fazer a vapor, ou mesmo no forno, entende? No forno é muito legal. Então, não, pelo amor de Deus, vocês não vão pegar e cozinhar e jogar fora. Pega essa água, caso vocês prefiram, e reaproveitem para fazer um arroz, para fazer uma sopa, que aí você consegue manter os nutrientes. Quais são as vitaminas mais importantes? Ou existe um grupo, ou todas devem fazer parte de uma alimentação para pessoas que querem prevenir gripes, resfriados?
E bom, na verdade a gente precisa nos alimentos, por isso que a gente fala, ter uma alimentação equilibrada, ou seja, de carboidrato interessante, de baixo índice glicêmico, de legumes, de verduras, né, e de proteínas, tudo isso é importante. Porém, existem vitaminas que são essenciais para o nosso sistema imunológico, principalmente a vitamina C, vitamina D, vitamina A, zinco e selênio, tá? Ah, mas a gente encontra isso facilmente? Sim. Em todos os alimentos, tá? Por exemplo, todos os legumes você vai encontrar. Ferro também é importantíssimo. Então, alimentos verdes, folhosos, você vai encontrar com facilidade. Os alimentos cítricos, os alimentos avermelhados, você vai encontrar. Então, assim, como eu falei, prato sempre colorido. Lembrando que a gente precisa também ter uma quantidade bem interessante de fonte de boas gorduras, que também tem minerais importantes, ácido fólico. Por exemplo, você vai não tem o hábito de consumir oleaginosas, ou seja, castanha do Pará, tem zinco, tem selênio, tudo isso são minerais importantíssimos. Então coloca ali no lanchinho da tarde, né? Vai fazer uma saladinha, coloca algumas oleaginosas por cima. Uma outra coisa interessante é uma fonte importantíssima de vitamina A e E, é o abacate. O abacate. Gente, vitamina de abacate, comer o abacate pela manhã, substituir às vezes o mamão pelo abacate, é uma fonte de boa gordura, que é importantíssimo, e fonte de vitaminas. Então, vitamina E, vitamina C, vitamina D, vitamina K, zinco, selênio. E quais as porções, doutora? Tem gente que fala, né? Eu gosto muito de castanha, eu gosto de castanha do Pará, castanha do Brasil. Mas qual a quantidade para esse indivíduo comer? Porque tem gente que pesa na mão também, né? Exatamente. Esse é um risco, é um risco muito grande. Eu falo para esse paciente, olha só, você vai pegar a sua mão, vai fazer uma conchinha. Coube aqui, gente, não precisa ir até em cima. É a sua porção. Às vezes a gente precisa colocar 2 castanhas do Pará, porque 2 castanhas de Pará, ela já tem uma quantidade interessante de zinco e selênio pra gente, que é importantíssimo. Já batemos a nossa meta, né? Meta diária, digamos assim, tá? 2 castanhas do Pará. Mas as outras castanhas, né, as outras oleaginosas, a gente tem que dar, por exemplo, 2, 3, não adianta. E outra coisa, não adianta você fazer um mix e comer, tipo assim, ó. Sabe? Tem gente que joga na boca. Pronto, fiz o que eu tinha que ter feito. Não é isso. Você vai comer de forma onde você vai mastigar, porque lembrando que toda digestão começa pela boca. Você vai mastigar, você vai levar uma resposta para o cérebro, lá no hipotálamo, que você está comendo, está se alimentando, entendeu? Então é dessa forma que a gente come oleaginosas. Não dá para colocar tudo na mão e jogar na boca. Então, doutora, a gente está aprendendo aqui que para fortalecer esse sistema imunológico, né, a gente tem que fazer o uso de uma alimentação, né, colorida, rica em frutas e verduras. Mas tem pessoas que dizem, nossa, Cláudia, para mim fica difícil, eu não gosto de comer. Eu estava até conversando com a minha filha, doutora, adolescente, ela estava falando que tem uma colega dela que não come fruta de jeito nenhum. Mas não é porque ela é seleta, não como maçã, não como pera, não, ela não come fruta nenhuma. Aí a gente vê muito hoje falar-se em suplementação alimentar. É válido, doutora? Aí a gente tem que fazer também essa suplementação de vitamina C, ômega e outras vitaminas? Perfeito. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Algumas pessoas realmente não conseguem comer, talvez pelo tipo do alimento, tá? E ela prefere, às vezes, uma coisa mais pastosa, a outra, comer um abacate, não é apetecível para todo mundo, né? A gente tem que começar a acostumar. Então o que acontece? Primeira coisa que a gente vai fazer, trocar essas frutas, se a gente puder, por sucos, né? Fazer mousse, sorvete, smoothie. Porque o que acontece, gente? A gente se limita muito quando a gente fala nas preparações. E a gente vive num mundo onde, se a gente abrir qualquer plataforma dessa, a gente encontra receitas. Sim. Né? Então, por exemplo, tem mãezinhas, mas o meu filho não come fruta, não come legumes, não come... Sim, mãezinha, mas será que você não tentou fazer uma preparação diferenciada? Não tentou fazer um prato mais interessante para ele, visual, entende? Então a gente precisa, principalmente aí para as mãezinhas, tá? A gente precisa usar, né, de forma mais criativa, para estimular que essa criança aprenda a comer e goste. Uma das primeiras coisas é que o pai e mãe também tem que comer, porque se a criança não vê pai e mãe comendo, ela também não vai fazer. Isso aí é uma coisa importantíssima. Então, mas as pessoas que realmente não conseguem consumir por tempo, porque não gosta,
A suplementação, ela é interessante. Primeira coisa, nenhuma suplementação pode ser feita sem um acompanhamento, tá? Até porque, por exemplo, quando eu vou fazer suplementação, digamos, de vitaminas para minhas pacientes, eu solicito antes exames, tá? Onde eu vou dali diagnosticar se ela tem ou não deficiência daquela vitamina. Porque às vezes a gente vai na farmácia e compra qualquer uma. Tem muita gente tomando vitamina, né? Muitas das vitaminas, elas podem criar uma toxicidade. Você entende? Porque nós temos, inclusive, digamos, uma necessidade diária. E algumas delas, por exemplo, vitamina C. Se eu tomo mais do que eu necessito no meu dia, eu vou excretar essa vitamina. Ou seja, a gente fala assim brincando, a gente está fazendo xixi caro, né? Porque você não está aproveitando, né? E essa vitamina não tem essa biodisponibilidade. Então a gente precisa entender, através de um profissional que vai orientar o que você vai tomar e de que forma você vai tomar, tá? Tem gente que toma 1 grama de vitamina C, digamos assim, gente, quando a gente encontra naqueles produtozinhos efervescentes. Sim. A gente não absorve 1 grama. Mas se você pegar 500 gramas de manhã e 500 gramas da noite, você consegue absorver a vitamina C. Que interessante. Então eu falo o seguinte, doutora, veja se eu entendi. Eu pego essa vitamina C, eu parto ao meio, tomo a metade, né? Pela manhã e a outra metade à noite. E a outra metade à noite. Gente, que massa. Entende? Você consegue absorver de uma melhor forma, tranquilamente. Então você vai utilizar esse suplemento da melhor forma possível. E se você puder comprar, lógico, de 500 mg, melhor ainda. Né? Então assim, o que acontece? A suplementação, ela é indicada sim, mas se o paciente tiver sim uma necessidade. E é importante que a gente faça todos os exames para dar uma olhadinha. Uma coisa engraçada é que a gente encontra muito em consultório, por incrível que pareça, apesar de vivermos numa cidade do Nordeste, né, onde a gente tem esse sol imenso, mas a deficiência de vitamina D. E vitamina D, ela implica diretamente o sistema imune, tá? Então, assim, é importante que a gente observe. Quando eu tô com a minha vitamina D, o que acontece? Eu tenho fadiga. Sabe aquela fadiga que eu tô cansada não sei de quê? Não é uma fadiga que você tá cansada de trabalhar, não. É aquela que você sente de dentro, sabe? Sim. É como se todas as suas células estivessem cansadas, tá? Então, fadiga, unhas quebradiças, cabelo caindo, da mesma forma o ferro. Então, tudo isso precisa estar ajustado, tá? Então, fazer um exame. Ah, mas deu 35, 34 a minha vitamina D. Está dentro da referência? Não. Hoje em dia se preconiza que uma vitamina D de qualidade, ela está acima de 40, tá? Então vitamina D é o que nos dá vida, gente. É o que nos dá vitalidade. Então ela tem que estar sempre encaixadinha. Então tem vitaminas que são importantes a gente fazer a cada 6 meses para fazer acompanhamento e fazer a reposição com muita facilidade. Infelizmente, doutora, a gente vive um período onde as pessoas olham lá na internet, tem o seu influenciador, né, querido, e vê, eu tô tomando isso, tô tomando aquilo, e ele mesmo faz a propaganda de algumas vitaminas, e a gente quer fazer também, senão eu vou tomar. E não é bem por aí, né? Tem uma individualidade, a gente tem que passar por esse processo, por consulta, né, para ver o que é que falta, porque já diziam os antigos, né? Tem um dito muito popular que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. É a dose, exatamente. Assim, infelizmente, a internet, ela traz muita coisa interessante, mas também tem outras coisas que deturpadas, né? E a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está encontrando na internet, principalmente, gente, é impressionante. Tem um site GPT que você parece que hoje ele é médico, hoje ele é arquiteto, hoje ele é nutricionista. E como muito bem você falou, nós temos as nossas individualidades. O que isso quer dizer? Vamos lá. Eu sou uma mulher que já tenho mais de 50 anos. Então, estou na menopausa. Isso quer dizer que eu hoje tenho necessidades diferentes de uma mulher de 40, 30 anos, ok? Sim. Necessidades com relação a vitaminas, a minerais, tipo de proteína, quantidade de proteína. Por quê? Porque quanto mais a gente envelhece, a gente entra no processo chamado de sarcopenia, que é a perda de massa muscular e massa óssea, tá? Que acontece nesse processo de menopausa aí, digamos assim, por conta da baixa dos nossos hormônios. Então eu vou ter uma necessidade maior
e inclusive de suplementar, caso seja, para suplementos, para vitamina D, para vitamina B12, para vitamina C, para a quantidade maior de proteína. Então, assim, o suplemento ele vem muito a calhar, mas o profissional precisa identificar isso através dos exames. Então, cada um tem sua individualidade. Não adianta você suplementar coisas que de repente vai te dar um sobrecarga renal. De repente você não sabe, mas você já tem algum problema renal. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje foi liberado, infelizmente, para que professores de academia possam prescrever suplementação. Então, hoje, infelizmente, o que a gente mais vê em academia são anabolizantes, tudo sendo vendido de forma... Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente as meninas, né, que estão na academia, os rapazes que querem em busca do corpo perfeito. Então a gente tem que tomar cuidado com muita coisa. E outra coisa, e tudo isso pode cair a imunidade. Fazer o efeito contrário, né? Faz o efeito contrário. Em vez de você achar que você está, né, deixando o seu corpo ali tranquilo, se blindando, você pode simplesmente estar aferindo outras coisas, outros órgãos que são complemento da sua imunidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Doutora, a gente falou aqui, né, sobre rede social, e uma coisa que é muito divulgado na rede social é o shot da imunidade. Eu queria saber, realmente vale a pena fazer? É mito? Não vale para todo mundo? Fala pra gente. Não é mito. Não é mito. Vamos lá. Eu me formei e sempre trabalhei com nutrição funcional. O que é a nutrição funcional? É aquela que pega o alimento e esse alimento trata você. Não é comer por comer para se sentir alimentado, não. Ele vai tratar, ok? Então vamos lá. O que é um shot matinal? Durante a noite, o período da noite, a gente tem todo um processo hormonal, tá? É como se o nosso corpo estivesse limpando tudo que nós fizemos durante o dia. Aí foi fumaça de carros, todas as toxinas. Então à noite nosso corpo ele faz essa limpeza. O que acontece? Sabe aquele exame que a gente faz de urina de manhã, sempre a primeira urina? Ali tem que a gente chama que são as toxinas que saem naquele primeiro xixi, naquele primeiro jato, tá? Por isso que dele identifica muita coisa. Então a mesma coisa. Então de manhã, primeira coisa que a gente deve fazer: 500 ml de água. Olha só. Ah, mas eu não gosto de beber água. Dependendo da sua idade, não tem, eu não gosto. Tem que fazer. Beber. E aí a gente parte pro shot. A composição desse shot, o que tem? Normalmente a gente usa alimentos funcionais. Gente, um limão, rico em vitamina C, olha a imunidade. A gente usa a cúrcuma, que na cúrcuma nós temos um bioativo chamado curcumina, que ele é um anti-inflamatório maravilhoso. Aí a gente usa, eu gosto muito de usar, pimenta preta. Pimenta preta tem piperina, que ela ativa a curcumina. Essa pimenta preta moída? Pimenta preta moída. Ela ativa a curcumina, ou seja, é um blend perfeito, anti-inflamatório, que blinda a gente de todas as formas. Mas quando a gente fala em imunidade, a gente tem que pensar principalmente, então é o seguinte, desculpa, não é mito, o shot vale a pena todo mundo fazer pela manhã. Cuidado somente as pessoas que têm uma irritação gástrica, né, que tem esofagite, não é aconselhável, nem com o limão e nem com o vinagre de maçã que as pessoas acabam substituindo. Mas pode fazer aí com água, sem nenhum problema. Tá? Doutora, amei o nosso bate-papo. Infelizmente, o nosso tempo aqui é pouco na TV. Que pena. Queria ficar aqui por mais tempo, mas eu quero que você deixe o seu endereço eletrônico, seu Instagram, né? Talvez essa pessoa quer ir ao seu consultório, quer saber mais. Passa aí pra gente, por favor. Gente, muita dica interessante no meu Instagram. Nutri Alessandra Gama. Tem muita coisa interessante lá. Eu espero vocês lá, futucando no Instagram, fazendo perguntas. Eu vou responder a todo mundo. É isso aí, gente. Esse foi o nosso Consulta com Especialista e o bom é falar com quem entende, hein? A gente aprendeu bastante aqui, eu tenho certeza que você vai colocar em prática para ter uma vida mais saudável, tá? E agora eu vou chamar um recadinho das Mulheres que Vencem, que é uma reunião abençoada que nós fazemos na nossa igreja. Fique aí com o recadinho do nosso MQV, das nossas Mulheres que Vencem, e daqui a pouquinho eu volto para a gente ver mais algumas atrações aqui no nosso programa Mulheres que Vencem. Não sai daí não, fica comigo, porque daqui a pouco eu volto.